pássaros nas matas, brilham as estrelas. Prezados irmãos, boa noite. É com muita alegria que nós estamos novamente aqui em Anápolis, né? Estivemos juntos aqui no ano passado, na 46ª Semana Espírita, e agora já a 47ª Semana Espírita, tendo a alegria de novamente ter conosco aqui o Rossandro, né? Nosso querido irmão paraibano lá de Campina Grande, que vem juntamente com os outros palestrantes que estão aí escalados para essa semana, compartilhar conosco os seus conhecimentos, os seus estudos, as suas reflexões acerca da doutrina espírita. Então, nós estamos realmente muito felizes e queremos parabenizar o Conselho Espírita Local, o Movimento Espírita de Caldas Novas, o Conselho Espírita Regional, pela realização de mais uma Semana Espírita aqui em Anápolis, tá? Parabéns, vocês estão de parabéns. Nós estivemos hoje à tarde acompanhando o seminário que o Rossandro esteve conosco e vimos o auditório cheio. Então, os trabalhadores espíritas realmente interessados em buscar o aprendizado, em buscar a reflexão sobre o nosso papel como espíritas, nosso papel como cristãos, independente da nossa religião, né? E aproveitar e dizer para quem ainda não sabe, né, que o nosso querido Rossandro, que vai fazer a nossa palestra, ele tem um livro maravilhoso que é o Auto Perdão, que está disponível ali na livraria do Amor e Caridade. Se vocês depois quiserem conhecer, ao final da palestra o Rossandro estará autografando o livro, tá? Que vocês tenham e que nós tenhamos todos uma ótima Semana Espírita. Muito obrigada. Rossandro Klinch é palestrante motivacional, escritor. Ele atua como psicólogo clínico, tendo mestrado em saúde coletiva e doutorando em psicanálise. Como espírita, é membro da Associação Médico Espírita de Campina Grande, na Paraíba, e da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Seja trabalhando como expositor no Brasil e no exterior, ele vem realizando um trabalho relevante em prol da nossa doutrina e, sobretudo, do esclarecimento e educação de todos nós, eternos aprendizes da Boa Nova. Convidamos nesse momento o orador espírita Rossandro Klinch. Boa noite a todos. Vou ter que ficar aqui em cima, eu não gosto muito, porque o microfone não vai até aqui, vocês me perdoem. Mas aí eu estou com um cercadinho aqui, né? Eu sou muito imperativo, então eu vou até por aí. Obrigado, gente, é um prazer estar aqui novamente. E a gente vai falar sobre essa temática que é o tema central do evento da 47ª Semana Espírita de Anápolis, e que está num contexto muito conhecido nosso do Evangelho de Jesus. Mas antes eu queria começar falando sobre um pensamento de Albert Einstein que vai ajudar a gente a nortear a nossa compreensão do tema na noite de hoje. Ele diz o seguinte, que uma das coisas mais absurdas que ele detectou no comportamento humano é o quanto as pessoas costumam fazer as mesmas coisas o tempo inteiro na expectativa de que os resultados sejam diferentes. Sempre se faz do mesmo jeito, alimentando que um dia o resultado será outro. O que quer dizer que não tem uma outra forma de os resultados mudarem, que não seja eu mudando a forma como eu exercito a minha vida e faço as coisas. No contexto em que essa frase foi citada por Jesus, que é um contexto bastante conhecido do Evangelho, nós temos os testes pelos quais Jesus passou, porque nós sabemos que, como ele começou a incomodar, Jesus incomodou tanto Roma e o Sinédrio, que eram os dois poderes estabelecidos naquela época, ele incomodou tanto, que alguns historiadores dizem que a culpa da morte de Jesus foi de Jesus. Ele fez tudo para ser assassinado. É uma forma reducionista de pensar, mas é como se dissesse assim, ele foi de encontro a tudo que estava estabelecido e não podia ter outro fim que não fosse ser morto pelo sistema que dominava na época. O sistema romano, que tinha invadido a Judéia, só que os romanos, eles tinham uma prática política muito interessante. Eles invadiam um povo, mas para evitar que aquele povo entrasse em revolução, eles cooptavam a elite daquele povo, mantinham aquela elite com direitos, com prazeres, com castelos, ao mesmo tempo permitiam a prática do culto de cada povo dominado. Mas eles controlavam essa prática do culto, inclusive até a vestimenta
do principal, da figura principal do sinédrio, que fazia os ritos no Templo de Jerusalém, ficava retida pelos romanos. E só durante aquele período de rituais, a vestimenta era entregue, porque se faziam os sacrifícios, os holocaustos em nome de Deus, que seria queimar um animal, um cervo, um cordeiro, em homenagem a Javé ou Jeová. Então, essa dominância de Roma, ela tinha uma estratégia política muito interessante, porque, veja, eu quero que você me dê seu imposto, eu quero seu dinheiro, eu quero explorar a população, mas para a elite não se organizar politicamente contra Roma, fazendo um conjunto de atentados, a gente deixa essa elite tranquila, calma, vivendo todo o seu prazer. Portanto, tinha rei, Herodes era um rei judeu, só que ele era aparente, ele não mandava. Então havia, de certa forma, uma revolta do povo judeu com a própria elite religiosa e a elite econômica. No caso, a elite clerical e a elite dos reis de Israel, já que eles estavam cooptados por Roma. Nesse momento, esses que começaram a ver que Jesus estava impactando, porque ele insuflava quem? A classe média que nem existia na Judeia da época? Não. Ele não insuflava nem Roma, nem insuflava o sinédrio. Ele insuflava o povo para buscar mudança. Obviamente que começou-se a perceber que o que ele trazia como proposta não era uma coisa tão simples, que seria talvez mais na época de Jesus, tinha muita gente dizendo que era o profeta prometido de Elias. Tanto que os discípulos perguntam, como é que a gente sabe que você é você mesmo? Porque havia muita gente dizendo, eu sou o prometido de Elias. Então, havia muita gente que aparecia, acontecia, começava a fazer um burburinho, Roma planejava e assassinava. Morria aquele movimento inicial. Jesus, ele começa de uma forma bem diferente. Ele não começa tentando fazer uma revolução contra o que está estabelecido. Ele não tem o objetivo, que se esperava, de libertar politicamente o povo judeu. Ele não queria travar uma guerra com Roma. Mas, ao mesmo tempo, o que ele propunha para cada indivíduo era de uma ruptura tão mais profunda, tão mais significativa, que não tinha como aquela população que fosse aderindo ou convertendo-se ao Evangelho de Jesus não começar a criar uma dinâmica de coletividade e de encontro às questões que estavam estabelecidas, especialmente pelo sinédrio. Então o sinédrio vivia criando situações para testar Jesus. E uma delas foi essa. Olha, essa mulher aqui, ela é adúltera. Jesus disse que é uma pessoa amorosa. Vamos fazer o seguinte, vamos levar para ele essa mulher. Porque veja só, se ele matar essa mulher em praça pública, porque é assim que a lei determina, nós vamos mostrar que ele não é tão bom. E ao mesmo tempo, se ele não matar em praça pública, tendo descumprido essa lei na frente de todos, ele já pode ser morto, porque ele descumpriu uma lei publicamente, uma lei da Torá. Então é uma situação clássica que a gente diz, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Parece que não tinha saída naquele processo. Acontece que a gente é muito conhecedor da inteligência gigante do Cristo em todo momento de sua passagem aqui na Terra. E para uma situação dessa, que aparentemente não tinha solução, ele deu uma solução. E a solução de Jesus foi mais interessante do que a gente pode imaginar no primeiro momento, porque no primeiro momento a gente pensa assim, Jesus salvando a adúltera da multidão de pessoas que queriam apedrejá-la. Mas é mais do que isso. Jesus estava querendo esclarecer a multidão. Provavelmente, se a gente analisar com mais carinho este momento, a gente vai ver que ele estava mais preocupado em fazer despertar a consciência da multidão do que necessariamente de salvar temporariamente a vida daquela mulher. Porque ele poderia, por exemplo, para evitar qualquer tipo de constrangimento, desaparecer com ela. Ele não tinha poderes de transformar a matéria? Ele não multiplicou pães e peixes, não transformou água em vinho, não andou sobre o mar da Galileia, ele manipulava a matéria. Ele tem capacidade de manipular o átomo. Ele poderia fazer as pedras desaparecer. Ele poderia fazer a mulher sumir. Qualquer uma dessas cenas clássicas que a gente denominaria de milagre, podiam ser realizadas naquele contexto, mas não porque havia uma finalidade evangelizadora, havia um porquê educativo naquele momento do Evangelho. Todas as pessoas que estavam na multidão seguiam algo que a gente chama de comportamento de grupo, um comportamento coletivo. Estavam seguindo uma regra da Torá, que todo mundo tem que fazer isso. Estavam fazendo o que todo mundo está fazendo, e é muito comum quando as pessoas estão fazendo alguma coisa, a gente, porque todo mundo está fazendo, faz também. Que é um comportamento de grupo.
a perda da identidade pessoal para se comportar como todo mundo. Ao mesmo tempo, existia uma autorização daquela que era, ao mesmo tempo, um código de conduta moral, a Torá, e ao mesmo tempo um código de conduta civil. Era ao mesmo tempo tipo a Constituição, o sistema de justiça civil, e ao mesmo tempo um projeto de espiritualidade. E aí quando as pessoas chegam, ele consegue com uma pergunta dissolver o psiquismo coletivo que estava tomando conta daquelas pessoas. Todas estavam imersas no desejo de vingança, que a gente percebe muito bem quando houve aqui no Brasil uma história de uma moça que foi tida como praticante de magia negra, e as pessoas apedrejaram na cidade dela, pessoas que a conheciam. Esses vários eventos em que a gente vê pessoas matando conhecidos, e que você diz, como é que pode? Essa pessoa era vizinha dela, de repente ela é tomada de um comportamento coletivo e mata. É muito fácil manipular o comportamento humano. Quanto mais gente, mais fácil manipular. E aí ele deixa a multidão vir, a multidão que se julgava superior àquela mulher, a multidão que achava que tinha o direito de jogar pedra nela para se vingar até de todas as próprias dores. É como se eu projetasse ali toda a minha sombra de um povo invadido, de um povo humilhado, de um povo que se sentia incapaz, cujos líderes os haviam traído, e naquele momento eu poderia jogar pedra nela como se eu jogasse em César, como se eu jogasse em Pilatos, em todas as pessoas que oprimiam aquele povo. Então havia um desejo coletivo de projetar esse ódio, esse sentimento que eles tinham. Naquele momento, quando ele faz a pergunta, ele consegue, com a pergunta, dissolver o que a gente chama de psiquismo coletivo. Quando ele pergunta, muito bem, aquele aqui entre vós que nunca tiver errado, atire a primeira pedra. Essa pergunta foi interessante porque essa pergunta não foi feita para a multidão. É importante notar isso. Quando eu estou em multidão, eu me comporto como multidão, mas essa pergunta foi feita para cada pessoa que estava ali dentro. Então imagine essa pergunta aqui agora ecoando entre nós. No momento em que a gente encontra alguém que cai e que a gente começa a falar dessa pessoa, a acusar e denegrir, se em algum momento a gente ganhasse um pouco de lucidez e se perguntasse, eu nunca errei na vida, queria eu estar passando por isso? Seria essa a situação que eu gostaria de receber como devolução do meu sentimento de equívoco? Então quando ele faz essa pergunta, todos recuperam a identidade pessoal. Porque a multidão deixa de ser multidão para ser João, Marta, Maria, Daniel e todos que estavam ali dentro. Recupera a sua memória infantil, a sua vida, o que já fizeram, o que estão planejando ainda fazer de equivocado, e aí se sentem tão constrangidos com essa análise interna, instantânea que Jesus provoca em cada um deles, que eles começam a soltar as pedras. Conforme a narrativa do Evangelho, os mais velhos soltam primeiro, porque, é claro, errado bem mais, e os jovens vão soltando depois. E no final fica então Jesus e a mulher adulta. E ele pergunta, mulher, cadê teus acusadores? Ela diz, não sei, Senhor, eu também não te acuso. Vais e não voltes a pecar. Será que numa outra cena ele poderia estar lá socorrendo ela? A grande questão é que nossas ações elas têm consequências. Mas nós vivemos hoje um momento preocupante. Nós vivemos hoje o que a gente chama de pós-modernidade, que é esse momento histórico que a gente tem vivido, tem algumas características. E uma das características da pós-modernidade é um profundo individualismo. Cada pessoa pensa somente em si. Esse individualismo é registrado, por exemplo, no uso que nós fazemos das redes sociais. A primeira pergunta feita pelas pessoas quando chegam no restaurante, numa pizzaria, é qual é a senha do Wi-Fi. Porque as pessoas saem juntas para interagir com quem não está perto. Elas ficam sentadas, ignorando as pessoas que estão ali, vivendo um mundo virtual, conversando com quem não está perto. Eu entrei no restaurante lá, numa cidade do interior da Paraíba, e o cara coloquei, aqui não tem Wi-Fi, conversa entre vocês mesmos. Como na cidade também tinha 3G, eu lembro na infância que quando a TV chegou nas casas de forma mais profusa, muitos de vocês não sabem, mas tinha TV que era com válvula. A gente ligava para depois a gente ver a programação. Esperava, eu fazia assim, a voltar. A gente usava uma tela azul para fazer de conta que era colorida, não sei porque a gente acreditava nisso. Mas quando a TV chegou, ela meio que fez a mesma coisa do Instagram e do WhatsApp. Ela tirou o contato entre as pessoas e todos ficavam calados ouvindo a novela, o filme, o jornal. E era muito comum
que quando faltava energia, não sei se acontecia isso aqui em Goiás, que as pessoas começavam a conversar em casa. Acendia-se uma vela, os pais começavam a contar coisas da época deles, história de Trancoso. Na Paraíba a gente chama de história de Trancoso, é a história de terror, de botija. Aqui não tem botija não, né? Tem história de botija. Botija é o seguinte, muitas pessoas enterravam dinheiro. Pessoas portugueses que vinham, enterravam dinheiro. Quando eles desencarnavam, ficavam doidos para recuperar. Então eles instruíam alguém para achar. Só que era complicado. Quem achava a botija tinha que fugir da cidade, porque o espírito corria atrás da grana também. Entendeu? Então quem achava a botija ficava calado e ficava no outro canto. Então essas histórias, as histórias de fantasma, de comadre Fulozinha, a gente ouvia de vela, começava a se empolgar, a interagir, estava todo mundo junto, de repente quando chegava, todo mundo ia para um canto. E se dispersava. Nesse mundo de individualismo, em que as pessoas estão com relações cada vez mais superficiais, ao mesmo tempo há um relativismo moral gigante. Gigante. Se Paulo propugnou naquela época, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, hoje esta frase tem ainda mais força. Porque nós vivemos uma sociedade diferente da nossa, da época da TV de válvula. Hoje nós temos liberdade democrática, que nós não tínhamos na época, estávamos sob uma ditadura. As pessoas têm liberdade sexual, que na época não havia, liberdade de expressão, acesso à cultura, a informação é profusa. Há de se imaginar que toda essa busca por conquistar uma sociedade mais democrática, mais confortável, com mais dinheiro, poderia nos levar a um estado de melhor condição no coletivo, mas é natural que quando você tem muita repressão, quando você abre as porteiras, as pessoas entram naquele processo de que quem nunca come mel, quando come, se lambuza. Então nós estamos vendo hoje, no capítulo das qualidades morais da sociedade atual, uma verdadeira dissolução dos padrões de valores. Em vários elementos da cultura, da música, da novela, do cinema, da propaganda, há uma dissolução de valores. Há uma ideia, por exemplo, de que aquela pessoa que pauta sua vida sob uma conduta mínima é uma pessoa retrógrada. Quando você é uma pessoa que é honesta, é considerado um idiota. Quando você tem um comportamento decente, você é considerado um idiota. Se você tem um monte de amigo que traz coisa e você não traz, você é considerado idiota. E teve até uma música que mostrou isso. Lembra aquela música? Ei, tu quer beber? Não, posso não, vou não, posso não, quero não, minha mulher não deixa não, vou não, posso não. Essa música, o que ela faz? Ela está ridicularizando o homem que se mantém fiel à relação. E você faz chacota da virtude. E aí a gente entende, porque esse é um momento de tanto risco. Essa é a encarnação mais arriscada que nós temos. Por quê? Porque a porta larga da perdição, como Jesus nos alertava, ela foi escancarada. Hoje parece que tudo é permitido. Esse relativismo começou por uma interpretação equivocada de um poema de Horácio, poeta grego, que em um dos seus poemas falou do Carpe Diem. Vocês aqui assistiram a Sociedade dos Poetas Mortos? Assistiu, levanta a mão, que está denunciando que é velho. Assistiu. A cena inicial com Robin Williams, que lamentavelmente suicidou-se. Um professor de uma escola de homens na Inglaterra, fechada, que vai ser professor de literatura. Quando ele chega na escola, ele vê um monte de jovens reprimidos e se coloca como aquele que vai ser um líder para o desenvolvimento e florescimento moral e emocional daqueles jovens. Ele rasga a primeira página do livro de literatura, que tenta colocar um poema no eixo cartesiano matemático. Imagina então. E começa a subir nas carteiras, quebrar as regras, e depois levam aqueles jovens para a galeria de fotos das turmas que se formaram 50, 60 anos atrás. Pede para que todos se aproximem e diz assim: escutem o que eles estão dizendo. Aí os alunos estão dizendo nada, não. Escuta. Carpe diem. Curta a vida. E aí ele começa a colocar na cabeça daqueles jovens que eles têm que ser como eles quiserem e não como os pais determinam. Nós sabemos
que a sociedade da época em que o filme é narrado era extremamente opressiva. Mas justamente por não entender que não se faz rupturas sem preços altos, um dos jovens que tenta se tornar um ator de teatro e que encontra uma profunda resistência do pai na impossibilidade de se expressar como ele queria, de curtir a vida como ele queria, comete suicídio. E todos são impactados pela morte daquele que era companheiro, que estavam buscando aquela vida diferente. O que quer dizer que a interpretação equivocada desse conceito de curtir a vida não dá conta do que Horácio quis dizer: colha o dia. Curtir a vida é uma coisa. Tem um filme de Sessão da Tarde, vocês lembram Curtindo a Vida Doidada? Que ele passava o dia enganando o diretor da escola. Sonho de consumo de qualquer jovem. O dia tirando onda com a cara do diretor. Um filme é uma narrativa inteira sobre o quanto era gostoso gazear a aula, tirar onda com todo mundo, quebrar o carro do pai do amigo e acabar com o cartão de crédito do pai. E foi um filme muito visto, porque parecia assim, tá vendo? A gente tem que se revoltar, tem que se rebelar, sem entender que toda vez que eu vou questionar um modelo moral para instalar um outro, eu às vezes cometo o excesso de questionar o que funcionava e o que não funcionava. É claro que a gente tem que avançar, é claro que a sociedade obedece a uma lei imperiosa do progresso, mas toda vez que há rupturas, há riscos, e a gente vive isso hoje. Rupturas que tornam muito mais fácil a gente se equivocar achando que está certo, porque o discurso da maioria é um discurso de farsa. O que é isso? As pessoas chegam assim para você manter minha estratégia. Chegou uma pessoa para mim assim: olha, eu quero lhe dizer o seguinte, eu estou tendo um caso na internet com um homem, eu sou casada, mas eu não quero que você me culpe. O que é que ela quer ouvir de você quando ela diz isso? Ela quer que você ao final diga: você está certa, seu marido é ruim, o que é que custa ter um casinho com você na internet, né? É só virtual, não custa nada, vai lá, meta a cabeça, meu irmão, vai lá. A pessoa quer ser, é como se fosse lá e disse assim: vai, me perdoe para que eu continue fazendo. Eu quero continuar fazendo isso e que a vida fique tranquila. Chegou para mim uma vez uma senhora e disse assim: ó, essa história é cômica. Chegou para mim e disse: ó, eu estou com um problema. Que foi? Eu tenho 49 anos e casei com um homem de 70. Eu fiz: seja franca, foi por amor? Não, por interesse puro. Ele tem muito dinheiro, tem uma aposentadoria muito grande, e aí eu estou esperando ele morrer. Bem franco assim para mim. Vai ficar com isso para mim. Aí eu: o que está acontecendo? Acontece que esse homem botou uma prótese fixa. Entendem aonde, né? E passa a noite, passa o dia dormindo, porque ele está aposentado. De noite, quando eu chego, eu tenho que todo dia, tu sabe, né? Eu sei, pagar a conta. Você fez um negócio. Você tem que dar sua contrapartida. Aí você quer tudo e não quer nem devolver um pouco do investimento do homem. Aí não tem um jeitinho não, disse a coisa. Aí eu pensei, quer ver, ela me pediu para fazer algum tipo de macumba para dar brocha ali. Pronto, era só o que ela queria. Se a senhora quer ouvir o quê? Eu posso trair ele? A senhora já traiu. No fundo, casar com alguém sem amor é uma forma de trair a confiança. Porque certamente, se tem uma coisa maravilhosa de fazer com amor, é sexo. Mas se tem uma coisa horrorosa de fazer sem amor, é sexo. Eu imagino que todo dia você sente nojo dele, não é? É. Pois então, a senhora quis uma coisa e tem que arcar com as consequências. Porque as pessoas querem fazer, serem desculpadas, achar que não tem culpa e seguir a vida se equivocando. Elas aderem às expressões de fé, elas gostam do que cada religião diz, se identificam com uma delas, ficam lá, mas continuam sem executar mudanças morais, sem mergulhar dentro de si para mudar a conduta e fazer diferente. E esperam que tudo mude. E aí, geralmente, com pouco estudo no Espiritismo, você começa a apelar: eu tenho certeza que se eu fizer uma regressão do passado, eu vou entender o que está acontecendo. Que eu só posso ter sido um traste muito ruim para estar passando por isso. Eu joguei pedra na cruz. Eu fui da SS nazista. Eu queimei bruxa na Idade Média. Eu bati em escravo até a morte. As pessoas dizem isso bem sim. Aí eu digo: você acha que uma regressão vai melhorar a sua situação? Eu tenho certeza, eu descobri o que foi que eu fiz.
mas a sua vida não está ruim pelo que você fez. Esse é que é o drama. A vida não é ruim pelo que fizemos. A vida continua ruim pelo que continuamos fazendo. Quando Pedro vai dizer que um gesto de amor cobre a multidão dos pecados, é o seguinte: quando você muda o vetor, muda tudo. Você vem errando e querer ter paz, querer ter luz, querer estar bem. Mas no momento que você decide mudar, aí sim você vai experimentar. O que aconteceu com Paulo quando era Saulo? Ele mudou o vetor. Ele usou a mesma força, o mesmo vigor, a mesma veemência, mas para um outro objetivo. Enquanto ele se equivocava, ele matou Estevão, ele perdeu o Lívio, enfim, um monte de coisa aconteceu com ele. Perdeu a Abigail, foi ele que perdeu. Eu estou misturando as coisas. Um caso de Lívio com Estevão, não dá para falar. Abigail. Então esse processo todo eu preciso mudar a minha conduta moral. Não dá para fazer de conta que o que eu faço é legal. Não dá para fazer de conta, não dá para me justificar. Como é que eu sei que o que eu estou fazendo é errado? Porque às vezes a gente perde o parâmetro, né? Toda vez que você estiver se explicando por que você vai fazer, é errado. Preste atenção aí. Toda vez que você tiver que se justificar para fazer, é errado. Ninguém se justifica para fazer o certo, só faz. Ninguém se justifica para fazer o bem, só faz. Mas quando vai fazer algo errado, se justifica. Eu fiz um teste com meus alunos quando eu dava aula na universidade e eu fiz assim: eu queria que alguns alunos aqui que eu conheço, que traz esposas, viessem aqui e me preencher um questionário. Eu perguntei por que você trai. E todos começavam com um monte de justificativas. Porque eu sou homem a primeira. Aí botaram, sabe como é? Porque minha esposa não dá conta de meu desejo sexual. Eu procuro 10 vezes, ela diz sim a 1 e tem 9 dores de cabeça. Ela disse, bem-vindo ao casamento. Aí vem, com aquela lista de justificativas, porque no fundo, sabe que é errado. Só teve um que disse, porque eu sou ruim, não presto. Não vou mentir não, se eu sou ruim, eu gosto, não tem jeito. Esse espírito está em consciência de sono. Ele vive para necessidades sexuais, para comida e sono. Consciência de sono. Só vive para a satisfação dos instintos básicos. Quando você quer se elevar, você tem que pensar, eu, na verdade, não preciso fazer isso. Por que eu não preciso? Porque eu já fiz. Eu acho que deve ser tão bom transar com a esposa do vizinho. Você já fez isso no passado. A gente já teve na Grécia, já teve em Roma, a gente já fez tudo que foi loucura na área da sexualidade. Fazer de novo é infantilismo. Repetir é infantilismo. A gente já fez. Tanto que a gente já fez, que mexe com a gente. Que instiga. Eu estava vendo ontem no Globo News, à noite, em casa, uma reportagem daqueles vários casos de jovens que transam com os namorados, ou com o consentimento dela ou não, é filmado e quando acaba o relacionamento, pessoas jogam nas redes sociais. Lá na Paraíba já tem 3 casos de suicídio. No momento em que aquela jovem foi exposta e pai, irmão e todas as pessoas daquela comunidade viram ela não suporta a vergonha do que aconteceu e se mata. Mas você observa que há na maior parte dos vídeos consentimento. Aí vocês perguntam, onde estavam esses pais? Que educação foi essa que não estabeleceu o mínimo de controle ou o mínimo de cuidado dessa jovem ou desse jovem para viver as primeiras experiências no campo da sexualidade? Por que a gente vive hoje a distribuir nos grupos de WhatsApp um monte de coisa cômica, engraçada ou pornográfica, quando na verdade nós poderíamos distribuir tanto conhecimento, sabedoria e mensagens? Mais uma vez nós temos a possibilidade de, com aquele instrumentozinho, o smartphone, dizer como eu estou operando no mundo. Se o que eu mais reproduzo são piadas grotescas, cômicas, pejorativas, vídeos de tragédia, como foi o caso do que aconteceu com o compositor goiano que morreu num acidente e se vazou o vídeo da autópsia dele, para você ver o quanto nós estamos perdidos em termos de valor. A pessoa achar que é interessante surfar na fama do indivíduo morrendo numa pele de hospital enquanto se faz uma autópsia e achar bonito.
Vocês lembram da professora que fez um selfie com o governador de Pernambuco? Ela foi passando perto do caixão e... ela e o caixão aqui. Aí um fotógrafo da revista Veja fotografou ela fazendo um selfie, foi um escândalo. Aí as pessoas começaram a fazer montagem dela na internet. Ela fazendo assim o World Trade Center atrás, ela fazendo assim a Segunda Guerra atrás. Fizeram essa coitada. Eu acho que a vantagem dela é que ela pintar o cabelo, né? Muda geral, homem não. Mas imagina, as pessoas perderam o senso do ridículo. O senso mínimo do ridículo. Uma vida pautada no individualismo, numa fragilidade das relações. Pais e mães que se sentem incapazes, por omissão, de educar seus filhos. Hoje, a maior parte dessas tragédias que a gente visualiza tem a ver com o descompromisso de pais e mães que não educam moralmente os seus filhos. Quando você vê alguém fazendo uma coisa desse tipo, vá atrás, porque houve muita omissão. Lá em Campina aconteceu um fato extremamente, digamos, didático e trágico no capítulo da omissão parental. Um homem saiu de um banco com 50 mil reais que ele tinha tirado para pagar homens que estavam trabalhando na construção do edifício. O carro foi seguido por 2 assaltantes. Só que esse homem estava com um policial apaisando dentro do carro. Quando os assaltantes pararam num dos finais da cidade, pedindo para que eles parassem de entregar seu dinheiro, o motorista, que era um policial, a paisana, atirou nas pessoas que estavam no carro e uma delas morreu. O SAMU chegou para socorrer. Como já se tratava de uma morte, ao invés de vir a equipe de enfermagem, já veio a médica. E quando ela foi socorrer, o ladrão era o filho dela. Aí você se pergunta, um jovem que tinha feito intercâmbio nos Estados Unidos, tinha morado 2 anos no Canadá, tinha feito uma boa escola, mas estava tão perdido, tão abandonado emocionalmente, que se infiltrou no mundo da criminalidade do caminho fácil. Por quê? Porque não houve formatação de valores. Nesse caso, há atenuantes no equívoco que se comete. Não vai ter atenuantes para os pais que se ometeram. Muitos pais dizem assim, é porque, veja só, para manter um padrão de vida minimamente decente na família, eu tenho que trabalhar muito. A grande pergunta que deve se fazer é, que tipo de herança eu deixo para o meu filho? Financeira ou moral? Se você acha que acumular bens vai garantir que seu filho e sua filha vão estar felizes no futuro, é um equívoco. Dote-os de competência que eles mesmos vão construir a vida profissional deles. Mas dote-os de princípios que eles vão suportar qualquer dificuldade da vida, porque elas virão. E há um equívoco nessa parte. Portanto, quando Jesus diz, vais e não voltes a pecar, é porque ele está dizendo, eu não te julgo, mas eu não concordo com a atitude que você vinha tendo. É preciso que você entenda que a vida lhe ofereceu hoje uma oportunidade de refazer a trajetória. Se você continua se equivocando, você está a um passo da tragédia moral. Lembra aquela música, eu acho que é de Noel Rosa, Ainda é cedo amor, mal começastes a conhecer a vida? É de Cartola, né? Já anuncias a hora da partida sem saber ao certo o rumo que irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida, em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, presta atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. E ele diz que a cada amor que ela vai encontrar, ela vai ver a ruína dela sendo cavada. Era um pai falando com uma filha que quis se tornar garota de programa e dizendo em poesia o que aconteceria com a vida dela. Essa omissão faz com que as pessoas naturalizem as coisas. Não, mas olha, dessa geração é natural. Princípios são princípios. Eles não mudam com o tempo. Os princípios do Evangelho moral, eles são para ontem, hoje e amanhã. As palavras enunciadas pelo Cristo para nos exortar para uma vida melhor, elas valiam na Judéia, valem hoje e valerão amanhã. E é justamente o afastamento desses padrões que nos coloca em rota de colisão com o nosso desejo de evoluir. O que acontece com o movimento espírita? O movimento espírita não pauta o seu discurso sobre a repressão do comportamento das pessoas. Não faça isso, não você vai para o inferno. Não faz isso. Mas também não deixa de avisar.
Ó, você tem possibilidade de fazer o que você quiser, agora existem consequências que virão inequivocadamente. Então, por exemplo, lá em Campina Grande tinha a micaranga, que era uma espécie de micareta da cidade. Tem aquele carnaval fora de época. E a gente sempre procurava sair da cidade com os jovens espíritos todinhos. Porque você imagina, o cara está na cidade, está passando trio de Ivete Sangalo, de Cláudia Leite, né? Daqueles trios dessas bandas baianas que faziam sucesso na época. E uma vez o João perguntou para mim: Rossandro, e se eu for, tem algum problema? Eu disse: na verdade não tem não. Veja só, se você for, eu quero só dizer que tem um problema. Ninguém vai lhe condenar, você não vai deixar de vir para a juventude. Mas acontece o seguinte: provavelmente o seu mentor espiritual não curte axé. Eu acredito piamente que provavelmente ele também não vai comprar uma abadá. Logo, eu acredito que você vai estar por conta de risco. Porque se você pensa que atrás do teu leto só não vai que já morreu, está enganado. É quem vai. Se você pudesse ver por um minuto a multidão de vampirismo que existe em cima de um carnaval, você nunca mais conseguiria ver aquela cena do mesmo jeito. Como uma festa da euforia, do tudo é permitido, do deixa exacerbar todos os meus instintos mais primitivos. E aí o jovem ficou sem entender o que era essa dinâmica de um ambiente corroído. Aí eu fiz o seguinte: eu combinei com um colega dele o seguinte: ó, hoje não tem uma turma de estudo, tem. Eu vou entrar para dar um aviso. Quando eu der o aviso, tu vai fazer uma piada comigo. Quando tu fizer, eu vou retrucar. Quando tu retrucar, eu levanto. Tu levanta e a gente ameaça bater um no outro, certo? Sério? É, faz isso, tudo combinado. Só que ninguém sabia. Aí eu cheguei lá no grupo de juventude: gente, eu vim dar um aviso aqui, vai ter um seminário, não sei o que, 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 parará. Aí ele fez: já vem atrapalhar a aula? Eu falei: mas rapaz, que é isso? Que ignorância é essa? Ignorância o quê? Tu se acha? Aí começou, eu levantei tudo: calma, gente, calma. Aí eu fiz: era só uma brincadeira, gente. Mas vocês viram como foi fácil mudar o clima dessa sala? Num minuto, esse ambiente de estudo se transformou num momento de conflito e vocês começaram a temer o que ia acontecer. É isso que acontece numa festa popular. Só que está todo mundo em conflito, ou em desejo, ou desorientação. Então o risco é alto. Hoje eu tenho visto testemunhos de pessoas que me contam visualizações impressionantes, porque parece que o mundo espiritual ele está começando a se explicitar. Não sei se vocês têm percebido isso. Pessoas que não tinham mediunidade começando a perceber coisas de forma mais explícita. Chegou um paciente para mim e contou a seguinte história: Rossandro, eu faço parte de uma rede que ela é mundial. Ela acontece a cada 2 meses numa cidade do mundo diferente. Amsterdã, Paris, Rio, Nova York, e ele vai. E ele disse assim: e acontece uma coisa estranha. Eu vim aqui porque você é espírita, eu acho só eu lhe contando você vai entender. Porque se eu contar a um colega médico, ele vai me dar um remédio para esquizofrenia. Você vai, conta. Eu estava numa dessas redes e eu percebi o seguinte: toda vez que chega 3 da manhã, existe uma música específica que toca. E quando essa música toca, as pessoas mudam o comportamento. Se elas já estavam eufóricas, elas ficam transtornadas. Mas eu fui para o banheiro. Estava eu, 2 amigos, e quando eu fui chegando no banheiro, eu percebi, ele dizendo assim: atrás dos banheiros as pessoas ficam fazendo sexo ao ar livre. Só que isso não era mais nem o que chamava a atenção dele. Ele disse que quando ele chegou na fila do banheiro, ele percebeu um ser passando por entre as pessoas e sorrindo. Para lá e para cá, para lá e para cá. Ele olhou, fez aquele velho gesto: disse: eu não estou vendo isso. Aí disse: eita, eu exagerei no êxtase. Tal. Rapaz, peguei balinha demais. Meu amor, que é isso, velho? Aí ele olhou para os 2 amigos, eles estavam também acompanhando. Aí ele disse: por que vocês estão espantados? Rapaz, eu estou vendo um negócio tão estranho. O que é? Descreveram a mesma cena. Um ser com antropomorfismo animalesco, que nós sabemos que há uma plasticidade do perispírito, e esses espíritos extremamente atrasados e devotados ao sensualismo profundo, eles geram uma modificação do perispírito. E eles estavam vampirizando aqueles jovens que faziam sexo ao ar livre na frente de todo mundo ali. Quando eles perceberam, eles disseram: rapaz, isso é o cão. É o Satanás. E saíram correndo desesperados. Chegaram no hotel, passaram a noite sem dormir. Ele fez: o que é que eu faço?
tem uma rave daqui a um mês. Eu digo, se você vai encontrar com ele. Porque o que você quer que eu diga? Que não vá, que o anjo vai junto? Não, se você vai encontrar com ele. Você teve a oportunidade, encare isso como um presente de Deus. Você teve uma abertura temporária de sua percepção para ver o que estava por trás daquilo. E aí você teve a oportunidade de se sentir amedrontado, impactado pelo que você viu, para que você repense essa vida que você vem levando. Porque você vai estar em rota de colisão com a sua própria vida. Só o fato de você, de 2 em 2 meses, passar 3 dias acordado, tomando balinha, já detona o organismo possível. Já lhe deixa um forte candidato a um AVC. E você sabe muito bem disso. E a pessoa começou a pensar, de fato, foi uma oportunidade. Então existe hoje a ideia clara de que o umbral mais grosso está sendo esvaziado, vocês sabem disso. Aqueles espíritos mais trevosos já não estão no plano espiritual, encarnaram. Porque na transição, eles estão tendo uma última oportunidade, porque Deus não desiste de ter um filho. Então você vai voltar lá, é uma chance. Senão você vai ser temporariamente expurgado para um plano muito inferior a esse. Então, obviamente, o que a gente sente hoje na cultura? Uma dominância do mal. E como é que eu vou fazer para pautar minha conduta de forma diferente? Eu tenho que me cercar da luz. Como é se cercar da luz? Busque pessoas para se relacionar que tenham uma visão de mundo espiritual e transcendente. Se afaste dos amigos e amigas que estão em processo de decadência moral. Não no sentido de abandono, mas no sentido de que, diante da nossa fragilidade, eu não posso estar perto de quem se equivoca, porque como ainda sou frágil, eu posso, ao invés de ajudar, cair junto. É preciso estar junto de jovens que pensam como você. É preciso convidar para a sua casa pessoas que pensam como você, para que se construa uma dinâmica em que nós, em todas as expressões de fé, que temos o Cristo como bandeira, possamos ir para as ruas e impressionar a cultura como o mal faz, profusamente. Que nós possamos produzir música, vídeo, tudo de qualidade. Chegou um grupo musical para mim e disse: Sandra, a gente estava querendo gravar o 3º CD, mas a presidente do Centro Espírita disse que não era para gravar não, que era muito amostramento. Gravar todo ano. Então calcinha preta pode gravar todo ano, mas espírita não. O que não presta lança calcinha preta, volume 10. Mas o Gano pode gravar todo ano. Merice Maurício não pode gravar todo ano. A gente tem que gravar todo semestre. A gente tem que fazer poesia, arte. A gente tem que levar e impressionar a cultura. Mas às vezes o sentimento de que se equivoca, de que se pega, mas eu sou um pecador, sabe? Eu tenho uma vida terrível. Bem-vindo à Terra, faz parte do grupo, todo mundo tem. No campo da sexualidade a gente mais cai. Ambição financeira, desejo de ser o centro das atenções, tudo isso faz parte da natureza humana, mas continue servindo a si mesmo. Quando Jesus diz: vós sois a luz de luz da terra, que Maurício também musicou na música dele, ele está fazendo um convite. Porque veja, sal não tem apenas o objetivo de temperar. Na época da Judéia, o sal conservava os alimentos, evitava que eles se corrompessem. Então dizer que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo nós temos que ser um agente de anticorrupção moral do mundo e de iluminação de consciências. Você tem que ser um ser que faz a diferença. Mas mesmo com meus pecados, com meus defeitos, sim. Sim. E como é que a gente muda se não agindo no bem? Então eu tenho que ficar iluminado para agir? Não é essa a dinâmica. É agindo que eu me ilumino. É indo e trabalhando, apesar dos defeitos, que eu vou crescendo. E aí você vai construindo uma vida de competências. Você vai percebendo o lado luminoso da sua personalidade. Vai dando espaço para o seu self, sem fazer de conta que sua sombra não existe não. Você sabe que ela está lá. E que ela precisa ser observada, controlada e um dia transformada. Mas está lá, eu sei onde eu caio. Quando você evita ir para um lugar ou para uma circunstância onde você sabe que pode cair, isso não é covardia, isso é inteligência. Por que eu vou para um canto que eu vou ser testado e vou cair? Eu já sei que eu não estou pronto para aquilo, então eu não vou. Eu tenho que me preparar. Olha, Paulo começa a falar sobre
o capacete, vestir as armas, a espada da justiça, o capacete da fé, a armadura. Ó, é uma guerra, se capacite. Tem que ter um treino. Imunidade moral. Imunidade moral é você chegar num ambiente de profunda corrupção moral e você não ceder porque todo mundo está fazendo. E você começa a fazer aquilo com leveza, não vai ser nenhum sacrifício, porque você entende que aqueles irmãos nossos que estão se equivocando são filhos de Deus amados que um dia terão a oportunidade de despertar suas próprias consciências. Portanto, nessa trajetória, nem me dá o luxo de me sentir moralmente superior e iluminado, posso, porque eu sei que eu já caí naquele ponto. Foi importante toda a multidão chegar perto da mulher adúltera, porque eles estavam querendo evangelizar aquelas áreas. Ninguém pode julgar ninguém. Ninguém pode levantar a pedra contra ninguém. É preciso que cada um se responsabilize por si e que mude. Então, como é que a gente vai impactar a sociedade? Qual seria o objetivo dos movimentos? Não da forma equivocada como alguns irmãos nossos pensam, se candidatando a cargos eletivos, se corrompendo dentro do processo lá em Brasília e fazendo uma luta pelo poder temporal. Jesus não precisa disso para fazer o amor imperar na face da terra. Não precisa de dinheiro nem de cargos. Precisa de corações dispostos a se fazer penetrar pelo seu amor e agir com dignidade. Não precisa de cargo nenhum, nem de dinheiro nenhum. Precisa de mudança interna moral. Precisa que a gente comece a imaginar: eu tenho que ser a luz do mundo mesmo. Eu tenho que combater minhas más inclinações. Eu sei que elas existem, eu sei quais são. Não é fácil. Tem idas e vindas. Um dia eu consigo, outro dia não. Normal. Caio, levanto. Joana vai dizer o seguinte, que esse é um processo que leva ao ser consciente, ao autodescobrimento, à busca de si mesmo. Ela diz: o ser consciente é aquele que nem se culpa, nem se acusa, nem se justifica, apenas se descobre. Olha só, nem se culpa, nem se acusa, nem se justifica, apenas se descobre. Por quê? Que culpar, se acusar e se justificar não serve, porque é perda de tempo. Quando você se culpa, você se pune, aí você diz: pronto, eu já me puni, vou fazer uma coisa errada. Aí volta a fazer a coisa errada, aí volta a se punir. Aí volta a pedir ajuda, aí faz algum tipo de ritual, cada religião você pode interpretar, faz, é sempre melhor, aí volta a errar de novo. Tem gente que acha que uma casa espírita é uma máquina de lavar. Ele passa a semana se equivocando, vai lá, toma um passe e eita, chegou a sentir que saiu. E se for com fulano, ele vibra assim, que a gente chega a sentir ele suar, eu sinto que sai tudo que é capeta vai embora. Virou a esquina do centro, tá lá ele: vem companheiro, vamos voltar às velhas práticas. Porque a egrégora espiritual temporária que está naquele ambiente faz com que você sinta leveza. A gente vai para um encontro e fala: rapaz, foi tão bom, lá chega em casa, tum. Por que baixou a vibração? Porque as práticas são as mesmas. Eu fui lá, eu escutei, eu entendi, mas quando eu chego em casa, mas é tão difícil isso aqui, não é assim não. Ele exagera, não é assim não. Chega aqui, vai morar na minha casa, tá vendo? Vai trabalhar no que eu trabalho, para tu ver? O discurso de que para mim é mais difícil, para mim é mais impossível, o meu ambiente de trabalho é pior que o seu, a minha família é mais trabalhosa, o meu carro é mais pesado. Esse é o discurso de quem não quer mudar. E aí você tem, no processo, essa repetição de não mudança vai gerar um quadro depressivo, que é um sentimento de menos-valia. Aí você começa a se desencantar com o mundo, não tem mais esperança no futuro, e no máximo que você tem é uma lembrança do passado. Aí você começa a desistir, porque é preciso compromisso com a mudança pessoal. Ninguém faz a nossa tarefa. Existe um salmo, é o Salmo 73 e 77. São dois salmos, numa coletânea de 7, feito por um homem chamado Asaf. Vocês devem lembrar que nós temos 150 salmos no Antigo Testamento. Dentre esses 50 salmos, 150, 105 são de composição de Davi, que era um homem que mandou o melhor amigo para a guerra para ficar com a mulher dele. Mesmo assim, continuava tentando melhorar com a pessoa. Ele conheceu um jovem da casa dos levitas chamado Asaf. Quando as 12 tribos de Israel foram divididas, 11 tribos tiveram possessão, menos os levitas. E eles foram questionar a Deus: por que nós não temos a nossa terra? Porque vocês
tomaram conta do templo. Os levitas tomam conta do templo. É por isso que quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, passa um sacerdote atrás de um levita, porque ele estava indo com um sacerdote para o ritual do templo. E quando Davi está visitando uma das cidades, encontra um jovem chamado Asaf, que era regente de coro naquela cidade, e ele tocava símbolo. Aquele símbolo que está lá em 1 Coríntios 3, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um símbolo que não retine. Símbolo é prato. Ele tocava prato, símbolo. Mas que Davi ficou impressionado com ele tinha vigor e emoção ao fazer aquilo. E ele levou Asaf para Jerusalém e colocou ele como regente do coro. E Asaf compôs 7 salmos. Os filhos mais 7. A família Asaf compôs 14 dos 150 salmos. Mas no 73 e no 77, ele faz um desabafo. É interessante isso. Porque ele compôs um salmo. Os salmos, eles são cantados na entrada do templo. As pessoas entravam e saíam e não se paravam de cantar um minuto. Por isso que tem alguns salmos que chamam-se salmo de escadaria, porque eles eram cantados na escadaria do templo. E aí ele fez o seguinte, ele resolveu dizer o que ele estava sentindo. Eu acho de uma honestidade impressionante esse salmo, sobretudo 77, porque ele vai dizer: eu vejo os ímpios prosperarem, e eu que sou um homem bom, na minha vida só vem desgraça. Deus, tu me abandonou, deixaste de olhar para mim, o que foi que eu fiz? Não consigo dormir, deito e a minha consciência não dorme. Olha o que ele estava dizendo. Então fez uma música para declarar que teve um momento em que ele sentiu-se injustiçado por Deus, em que ele achou que todo mundo que era ruim prosperava e que ele que era bom não. Já aconteceu isso com vocês? Você faz tudo certinho, aquele vizinho que não presta, desonesto, tudo dá certo na vida dele, na tua é matada. Você fala, que Deus é isso, meu Deus? Estou emperrado, fizeram uma macumba para mim. Você vai exagerando. Porque Asaf estava olhando prosperidade com os olhos do mundo. Ele estava olhando a prosperidade material do vizinho, dos ímpios, enquanto que Deus estava preparando para uma prosperidade interior. No meio do processo, lá no versículo 10 do Salmo 77, ele acorda e faz: não, Deus continua sendo Deus, eu é que estou alienado, Ele não pode me abandonar. Ele esteve com o povo dele, nunca também irá me abandonar. Ele estava fazendo uma declaração de que ele estava se sentindo excluído, abandonado, mas não, ele vai e recupera o sentimento de proteção. Eu estava com uma prima minha lá em Campina, ela, um filho de 3 anos de idade, chegou perto dela, botou aquela carinha de gato, sabe aquele gato que bota aquela carinha de pena, e pediu: ô mamãe, fala, irmão. Aí ela fez: ó santo, tu imagina, se a gente quer falho, olha um filho pedindo desse jeito e não consegue dizer não, imagina Deus. Pedis e dar-se-vos-á, bateis e abre-se-vos-á, buscais e achareis. Ou seja, se você fizer a sua parte, se você se comprometer com sua mudança, se você executar a tarefa, não tem nada que possa vir como retorno disso que não seja cuidado, amor e luz. Enquanto você se compara com os demais, enquanto você faz o que todo mundo faz para não se sentir excluído, enquanto você se comporta como todo mundo se comporta, enquanto você é um aluno espírita cristão que cola, então você é apenas um aluno que se diz espírita cristão porque você cola. Enquanto você faz o que todo mundo faz, não espere que venha do alto uma resposta sobre isso. Mas no momento em que você mudar o vetor e agindo bem, se responsabilizando sobre a própria consciência e agindo de uma forma lúcida, aí sim, aí o céu investirá toda a força em você. Porque as pessoas que despertam a consciência, elas só têm uma coisa a fazer: voltar para dizer isso para os outros. O grande objetivo de estarmos aqui é pensar: hoje é sábado à noite, existe aqui, acho que mais de 200, 300 pessoas que vieram ouvir o Evangelho de Jesus. Agora, nesta mesma noite, irmãos nossos em todos os cantos do mundo estão cometendo equívocos profundos em suas almas, e nós resolvemos fazer diferente. Mas isso não pode ser apenas um encantamento de um momento de uma semana espírita. Isso tem que ser o aprendizado com uma prática cotidiana. Nós temos que sair aqui fortalecidos para continuar a batalha, a luta de mudança pessoal,
de transformação do mundo. Nós temos que sair aqui responsáveis pela mensagem de Jesus, revigorados em cumprir isso e se encontrar com as pessoas que pensam como a gente, para que a gente se sinta reforçado. Não é outro motivo que faz a gente se encontrar. Isso aqui é uma congregação. E o que é que o Cristo disse? Quando tiver um ou mais reunidos em meu nome, eu estarei lá. Eu tenho medo do futuro. O que pode acontecer no futuro? No futuro, ninguém o espera. Talvez seus pais nem estejam mais aqui. Mas não se preocupe com o futuro, porque se tem um ser que já está lá, é Deus esperando por você. Não tenha medo das mudanças. Não tenha medo de incomodar as pessoas, de ser chamado de otário, de pseudo-santo. Não tenha medo de fazer a diferença. Seja um agente do Cristo na terra. Seja a luz do mundo, seja sal da terra. Porque é importante que a comunidade espírita de Anápolis impacte a cultura do município. Que o que um homem espírita de Anápolis paute sua vida de uma forma tão honrosa que provoque vergonha nos outros casais da cidade. Que um jovem espírita de Anápolis, ao entrar na sala de aula, haja com tanta dignidade que provoque um desconforto nos colegas e nos professores pela altivez com que age. Porque a única forma da gente regenerar a terra é contribuir ativamente com o Evangelho na nossa conduta. É preciso que o município de Anápolis sinta que existe um movimento que muda a conduta moral daqueles que chegam até ele. Que as pessoas não são mais as mesmas depois que passam a frequentar a instituição espírita. Que aquele meu primo, aquela minha cunhada, aquele meu irmão que resolveu ser macumbeiro, começa a ficar bom, leve, perdoa, concilia, impõe respeito, pauta a vida numa conduta de dignidade. Porque senão a gente está igual a qualquer outra pessoa que nunca nem sequer ouviu falar com o mínimo de profundidade sobre a figura de Jesus. Tem que se perguntar, o centro que eu faço parte impacta a comunidade local? O nosso grupo tem um padrão moral tal que as pessoas dizem que coisa bonita, sem candidatura a santo. Os Espíritos dizem que em grande medida a mudança passa por esforços pequenos que não demandam muita força para agir, mas a gente se recusa a fazer. Esforços pequenos. Começa com coisas simples. Coisas simples. Nunca mais eu compro um DVD pirata. Nunca mais eu financio a indústria do tráfico de drogas que faz os DVDs que vêm da China, que escravizam seres humanos, fazem tráfico sexual. Eu nunca mais vou baixar uma música da internet que é ilegal. Eu nunca vou assistir uma minissérie pela qual eu não paguei. Eu não vou pegar recibo para não pagar imposto. Eu não vou parar em vaga de idoso. Eu não vou sair mais cedo do expediente. Eu não vou chegar mais tarde na repartição pública, sabotando o dinheiro do povo que me paga para servir ao povo. Eu não vou fazer igual a todo mundo. Eu não vou atender mal a quem chega, porque todo meu colega atende mal a quem chega. Eu vou fazer a diferença. É pouca coisa. Algum desses pequenos exemplos que eu dei aqui significava algo transcendental? Significaria virar um Chico Xavier ao fazer? Longe disso. Mas somente isso, no cotidiano, vai criando uma conduta e você vai reforçando uma conduta para que as virtudes eclodam. E aí, uma vez que você é fiel no pouco, obviamente, o céu investe em você, porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. Não aceitem desculpismos, não relativizem a moral do Evangelho de Jesus, não pensem que tudo é permitido. Há um preço a se pagar quando fazemos o que nós queremos. O céu espera de nós que nós possamos, nesta encarnação ao menos, fazer a diferença, já que nós fomos impactados com uma doutrina de profunda lucidez, mas que ela não envolva apenas a nossa intelectualidade, que ela se manifeste nos nossos gestos, que Anápolis, que Goiânia e que Goiás saiba reconhecer o espírita quando passa, e que em nenhum momento ele se acha melhor que ninguém por isso, apenas porque alguém que resolveu não voltar a pecar. Muita paz, meus irmãos.
vez. Muito prazer. Cantam os pássaros nas matas, brilham as estrelas.